Olá, gente, boa tarde a todos novamente, né? Estou aqui mais uma vez falando de uma aula bem interessante, melhor dizendo, complementando a aula anterior, né? Que a gente tinha falado do sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, no qual são dois sistemas muito importantes, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, né? A gente falou das partes do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino, no qual a gente falou dos órgãos internos e dos órgãos externos, né? Falando da diferença de um para o outro em relação à produção de suas células reprodutivas ou reprodutoras, né? Assim como o espermatozoide do sistema reprodutor masculino e os óvulos do sistema reprodutor feminino, ok? Complementando a aula anterior, gente, hoje a gente vai falar de um tema bem legal também, né? Falando sobre gravidez, né? Os principais métodos contraceptivos, as medicações mais viáveis ou as mais, entre aspas, confiantes para uma gravidez não desejada, né? Geralmente muitas das meninas, muitas das mulheres fazem sim o uso de métodos contraceptivos, não tão diferente dos homens, também existem alguns meios, alguns termos a ser utilizado também para esses métodos ou esses meios contraceptivos, tá bem? Só complementando a aula anterior, gente, deixa eu só voltar aqui, pronto. A aula anterior, a gente havia dito e conversado sobre o aparelho reprodutor feminino, né? E também sobre o aparelho reprodutor masculino. Pois bem, só ressaltando o que foi visto na aula anterior sobre o aparelho reprodutor feminino, a gente falou dos três principais órgãos internos dentro desse aparelho. A gente falou do útero, né? Falamos do ovário e também falamos quem que lembra? Dos ovócitos ou dos óvulos, né? Pois bem, e ainda mais, perdão, da vagina também. Então a gente falou desses quatro principais órgãos internos do aparelho reprodutor feminino. Pois bem, o útero a gente sabe que ele abriga, né, digamos assim, guarda o embriãozinho lá dentro do seu útero, né? Sabemos nós que o útero é um tipo de músculo totalmente liso, certo? As fibras musculares desse órgão, no caso do útero, são lisas, justamente para poder ter uma distensão, digamos assim, bem maior em relação ao que tem dentro do útero, né? Falamos também do ovário, onde eles produzem, né, digamos assim, as principais células reprodutoras femininas, no caso os óvulos, e também falamos da vagina, que ela é uma certa receptora, né, de espermatozoide, as células reprodutoras masculinas, no qual vou ressaltar aqui também. Já o aparelho reprodutor masculino, gente, ele já tem órgãos, perdão, tanto interno quanto externo, né? A gente falou do corpo peniano, a gente falou da bolsa escrotal, onde fica localizado os testículos, enfim, basicamente isso. Mas os órgãos do sistema reprodutor masculino, a gente tem como a uretra, a gente tem como a próstata, a gente tem como epidídimos, principalmente os testículos, que também produzem as células reprodutoras masculinas, no caso dos espermatozoides, fazendo com que essa produção de espermatozoide feita lá pelos testículos também possa estar encaminhando-se diretamente para a próstata. Lá é fabricado, entre aspas, né, produzido um líquido no qual nutre e armazena os nutrientes necessários para aí sim fazer uma fecundação junto ao óvulo, tá bom? Então vamos falar sobre gravidez, vamos falar sobre os métodos contraceptivos, vamos falar sobre esse tema que é bem legal, gente, onde vocês vão entender do que de fato é a gravidez, como que pode acontecer ou ocorrer a gravidez. Eu vou, assim que a gente finalizar essa aula por esse vídeo, eu vou mandar dois links, né, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a gravidez ou a fecundação, né? A partir do momento que o espermatozoide adentra essa célula, né, no caso o óvulo também, o óvulo em si ele cria toda uma camada superficial, né, protegendo, digamos assim, a entrada de outros espermatozoides. Já, professor, como é que nasce gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos? É com 3, 4 espermatozoides? Não, apenas um espermatozoide pode, a partir do momento que ele fecunda o óvulo, assim ter a formação de 2, de 3, de 4, 5, 6, 8 DNA e RNAs diferentes apenas com um espermatozoide e apenas com um óvulo, tá bem? Então vamos entender um pouquinho aqui sobre a gravidez e os métodos contraceptivos.
Passando aqui o slide. Aqui esse vídeo fala da fecundação, né? A partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo. Vou passar esse link para vocês aqui também. E vamos falar aqui um pouco da ovulação também, que é um link que eu vou passar para vocês. E vamos entender aqui logo sobre os métodos contraceptivos, ou o que são esses métodos ou esses meios de uma possível gravidez indesejada, né? Então, geralmente, algumas das meninas, digamos assim, a maior parte do público feminino faz sim o uso de alguns métodos contraceptivos, não tão diferente dos homens. Existem também alguns, muito pouco. A gente sabe do preservativo masculino e a gente também sabe da segredo, já falo aqui para vocês, só um instante. Então vamos entender aqui sobre os contraceptivos, gente. Os contraceptivos, ele é um conjunto de métodos que visam evitar de modo temporário e reversível a fecundação, certo? Existiram diversos métodos diferenciados entre si em termos de eficácia e duração. Esses meios, ou esses métodos, esses diversos métodos que a gente tem, gente, denominamos de 4. Os métodos hormonais, os métodos de barreira, que eu vou falar cada um deles para vocês, os métodos comportamentais e os métodos cirúrgicos também, tá bom? Então vamos entender aqui o passo a passo. Aqui nessa imagem a gente mostra alguns dos métodos contraceptivos, né? Temos a pílula, temos o DIU hormonal, temos a camisinha masculina, temos o adesivo anticoncepcional, tem o anel vaginal, o implante contraceptivo, as injeções anticoncepcionais, que são aquelas mensais, aquela a cada 3 meses, e o DIU de cobre. Muitos de vocês, ou muitas de vocês, devem se perguntar, professor, mas eu nunca vi, será que existe, onde é que eu consigo e tal? Sim, gente, existe todos esses métodos, esses meios contraceptivos, sim, certo? Para deixar isso bem claro para vocês, são métodos contraceptivos, alguns deles bem eficazes, tá? Só vale ressaltar para vocês que nenhum é 100% eficaz. Cada um tem sua porcentagem de eficácia, né? Por exemplo, a camisinha masculina, como vocês observam aqui, ela tem cerca de 98 a 99,6% de eficácia em relação a possível gravidez indesejável, né? Professor, por que não tem 100%? É porque uma vez ou outra, gente, raramente, ou uma vez ou outra pode acontecer que o preservativo ele pode, sei lá, vazar o espermatozoide. Aquele pouco de vazamento do espermatozoide, às vezes rasgou o preservativo, às vezes furou um pouquinho, o suficiente para uma possível gestação. Então a gente tem que levar em consideração que é feito de látex, né? Um material bem resistente, mais elástico também, mas enfim, é algo que a gente vai entender um pouco melhor já já em relação a esses métodos contraceptivos, tá bom? A gente tem um adesivo anticoncepcional também, esse do lado direito, lá do cantinho superior de vocês, que ele não chega nem a 80% de eficácia, tá? Então, para as mulheres que fazem uso, não estou generalizando também, para deixar claro isso para vocês, não estou assustando isso, dando uma informação errada, porém, são métodos que não têm 100% de eficácia, tá? Só que tem outras mulheres, em contrapartidas, que elas fazem sim o uso de alguns adesivos contraceptivos, tá? No qual tem sim a eficácia, tá? Então eu vou explicar já isso para vocês também. A gente tem outros meios e outros métodos, como a camisinha feminina também, temos o diafragma, né? Tem a percepção de fertilidade ou a tabelinha também, que são utilizadas ainda por muitas mulheres, certo? Capuz cervical, tem a esponja também, os espermicidas, o coito interrompido e a esterilização. Em relação ao preservativo feminina, né, é algo um pouco até meio que contraditório, né, o que eu vou falar para vocês. Porque antigamente os preservativos femininos, gente, eles vinham da forma que vocês observam aqui, ó, bem aqui abaixo de mim, ó. Essa partezinha aqui. Esse preservativo feminino, ele tem o material dele é diferente do preservativo masculino. E antigamente ela vinha assim, com um anel que pudesse facilitar a entrada do preservativo na região interna do aparelho reprodutor feminino, ou seja, na vagina da mulher. E hoje já é diferente, né? Hoje, os preservativos femininos, além de vir com material que já é mais resistente do que o anterior, eles estão vindo com essa esponjazinha também bem aqui abaixo dela, ó, esponja. Justamente alguns ginecologistas avisam e afirmam que, professor, mas por que teve essa mudança radical? Não bastava já o
o arozinho lá, o círculozinho para poder colocar dentro da região vaginal da mulher. Sim, não bastava só ele. Hoje em dia veio também com a esponja justamente para facilitar, né, o contato entre o corpo peniano e a vagina. Digamos assim, vou levar no popular para vocês. Às vezes o homem tem um corpo peniano um pouco maior do que cabe dentro da vagina da mulher, onde possa machucar a parede do útero. Então essa esponja ela meio que evita ou serve como um certo amortecedor para não machucar, digamos assim, o aparelho reprodutor feminino, no caso, o útero. Mas é algo que a gente vai falar já já também, tá bom, gente? Então vamos entender aqui de fato o que é os métodos hormonais. Os métodos hormonais introduzem hormônios no seu corpo para que ele aja de forma diferente. Alguns impedem totalmente a liberação de óvulos e outros apenas dificultam o acesso dos espermatozoides aos óvulos liberados. Os exemplos que a gente tem é a pílula, o adesivo, o implante, os injetáveis e o anel vaginal. Vou falar de cada um deles para vocês entenderem e como possam estar aderindo, como possam estar... A pessoa faça uso de, sei lá, do adesivo, né? Contraceptivo, quais as indicações, as contraindicações, enfim. É algo que a gente vai falar também sobre as indicações, as contraindicações que pode acontecer no organismo feminino. A pílula, né? Acredito que todo mundo já sabe. Pelo menos os anticoncepcionais de pílulas diárias, você deve ingerir a pílula no mesmo horário todo santo dia, tendo ou não, ou feito relação sexual, tido ou não contato sexual, né? Então a pílula anticoncepcional, gente, é aquela que você faz uso diariamente, todo santo dia no mesmo horário. Ah, professor, mas eu conheço pessoas que engravidam tomando a pílula. Mais uma vez eu digo, ela não é 100% eficaz, mas é um tipo de método contraceptivo que a maior parte do público feminino, obviamente, faz a utilização desse método, né? Cada 10 mulheres, 6 a 8 mulheres fazem o uso dessas pílulas diárias. As contraindicações e seus efeitos colaterais, assim como toda medicação tem seus efeitos, né? Não é comum, mas algumas mulheres que tomam pílula desenvolvem aumento da pressão arterial, ou seja, a PA, a pressão arterial da mulher, pode elevar-se um pouco mais do que o normal. É raro, mas algumas mulheres podem ter coágulos de sangue, a famosa trombose, né? Ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, um AVC. Então, gente, as contraindicações é algo bem relevante também que a gente tem que levar em consideração, porque não é toda mulher que vai apresentar esses sintomas, né? Essas contraindicações, mas é algo que alguns estudos já afirmaram que o uso desses anticoncepcionais diários pode sim fazer com que a mulher possa ter trombose, pode ter um AVC, pode ter o aumento da pressão arterial, mas é algo isso bem relevante, não é generalizando todas as mulheres que fazem uso da pílula, né? Já a pílula do dia seguinte, né, ou mais conhecida como a pílula do dia... Acontece, desculpa. Ou mais conhecida como a pílula do dia D, tá? Deu um probleminha aqui, gente. Calma, deixa eu colocar aqui de novo. O meu celular caiu aqui. Pronto, vamos lá. A pílula do dia D, né? Ou a pílula do dia seguinte, em geral, a pílula do dia seguinte contém hormônios semelhantes aos contraceptivos orais, mas em doses muito mais elevadas. Sua ação principal é impedir ou retardar a liberação de óvulos pelos ovários, não é isso? As pílulas do dia seguinte ou as pílulas do dia D, gente, são consideradas pílulas extremamente fortes e obviamente cheias de hormônios, né? Existe as pílulas do dia seguinte de uma dose e de dose dupla, né? Dose unitária e dose dupla, onde a dose dupla é tomada de 12 em 12 horas. E a dose unitária, a partir do momento que você teve o contato sexual, o ato sexual, você tem um prazo de até 72 horas. Só que isso, gente, é algo que a gente pode até levar em consideração, que pode ocorrer situações onde a pílula do dia seguinte não resolva, mesmo que você tenha tomado a pílula mesmo que você tenha tomado a pílula depois, minutos depois que você teve o ato sexual, né? Porém, existem os efeitos colaterais, contém doses elevadas de hormônios em uma única pílula, ou em duas pílulas, como vocês preferirem, e quem já fez o uso tem de dose unitária e de dose dupla. O uso repetido pode alterar o ciclo menstrual normal da mulher também,
certo? Pode causar cefaleia, náuseas, vômitos, dor abdominal, dor menstrual, cansaço, tontura e até mesmo fadiga, certo? Então, gente, são coisas que a gente tem que levar em consideração para esses métodos. Deixa eu só ajeitar aqui de novo, senão cai. Para esses métodos contraceptivos de doses muito fortes, onde essas doses, ou onde esses anticoncepcionais, obviamente são hormônios sintéticos, né? Hormônios sintéticos, aqueles hormônios que sejam similares aos hormônios originais do organismo da mulher, tá bem? Vamos lá para o próximo. O adesivo, né? Como que é feita a utilização e de que forma que ele vai servir no organismo feminino. Deixa o adesivo no local da aplicação por uma semana e então substitua por um novo, retira o adesivo aplicado e coloque o novo uma vez por semana durante 3 semanas, por um total de 21 dias. Na quarta semana você faz uma pausa, que no caso é a pausa da semana onde a mulher está tendo a menstruação, né? Passando por essa obra da natureza, se é que vocês me entendem. Tá bem? Então vamos lá. As contraindicações e os efeitos colaterais pode causar um pouco de prurido, ou seja, coceira e vermelhidão no local da aplicação. Em algumas mulheres pode causar cefaleia, dores de cabeça, né? E alterações de humor e alteração no peso. Professor, como é que esse adesivo contraceptivo, esse adesivo hormonal vai funcionar dentro do organismo da mulher? Como é que vai evitar uma possível gestação? É bem simples, gente. Esse adesivo hormonal ou esse adesivo contraceptivo, a partir do momento que ele é colocado na região próxima ao seu tórax ali, a região do glúteo, a região do seu bracinho aqui, ele vai servir como como é que eu posso falar para vocês? Como adesivo mesmo. Coloque no braço, deixa lá. Então, nossa pele vai absorver todos os hormônios que estão colados naquele adesivo, né? Como se fosse uma, não vou dizer nem cola, mas como se fosse uma, como é que eu posso falar para vocês? Algo que colocou aqui no seu bracinho, a nossa pele vai sugar, digamos assim, esses hormônios, vai correr pela sua corrente sanguínea e chegar até o aparelho reprodutor feminino, assim tentando evitar possível gestação. Mais uma vez eu repito, gente, não tem 100% de eficácia, tá bom? Além do mais, ele pode, inclusive, ter esses efeitos colaterais no organismo da mulher. O implante também ele é bem simples, é um dos mais utilizados também, né? Ele libera quantidades pequenas de hormônio no sangue por até 3 anos, certo? É adequado para mulheres que desejam um meio contraceptivo bastante eficaz e reversível de longa duração e querem evitar um esquema de controle diário, semanal ou mensal, certo? As contraindicações podem inicialmente causar alterações dos padrões de sangramento, né? Pode causar alterações de peso do abdominais e nos seios. A utilização, o implante desse implante hormonal, gente, ele é uma microcirurgia. Faz um cortezinho minúsculo na região do braço, próximo à axila, né? No braço axilar. E no úmero, na verdade, né? No osso do úmero, aqui no bracinho. Faz a utilização do implante, tendo como duração de até 3 anos, tá? Lembrando, é eficaz? Não chega a ser 100% de eficácia, ter 100% de eficácia também esse meio de método contraceptivo. Aqui a gente tem a imagenzinha dele bem centralizada, ó, do implante, certo? Ele libera hormônios na corrente sanguínea, assim, tentando evitar uma possível gestação também. Os injetáveis, dependendo do tipo de injeção que for usar, você só precisa voltar uma vez por mês ou a cada 3 meses para tomar outra dose, ficando totalmente protegido nesses intervalos de tempo. Esse é um tipo de método contraceptivo, segundo mais utilizado para o público-alvo, né? Público feminino. Os injetáveis são utilizados ou são feito, né, digamos assim, o uso dessas medicações, desses métodos contraceptivos, mensalmente a cada 30 dias ou a cada 90 dias, né? Mais uma vez, professor, eu conheço pessoas que engravidaram fazendo uso de medicação injetável. Você aplicou a injeção uma vez, no dia 1º de agosto. Ela é para valer até o dia 30 de agosto, então tem duração de 30 dias, né? Então, nesse meio termo, nesse tempo, digamos assim, pode acontecer também
As contraindicações: pode causar aumento de peso e incômodo abdominal, certo? Pode a de 3 meses levar até 1 ano para o retorno da menstruação e da fertilidade depois de parar de tomar. Ou seja, a parte que você continua, você toma durante 1 ano, a de 3 meses, ou seja, você faz o uso dela 4 vezes ao ano, de 3 em 3 meses, de 90 a 90 dias, né? No ano seguinte você quer fazer o uso desses métodos contraceptivos como a vacina vacina. O injetável de 3 meses, gente, ele pode, né, no caso, quando retornar a menstruação da mulher, retornar de uma forma totalmente desregulada, né, e principalmente a fertilidade demora muito para retomar, né? Então, para uma possível gravidez, é complicado você fazer o uso dessas medicações, desses métodos contraceptivos da injeção de 3 meses, né? Para depois querer engravidar, certo? O próximo método contraceptivo é o anel vaginal. Depois de inserido, não precisa retirá-lo antes da relação sexual. Deixe-o no lugar por pelo menos 3 semanas e depois retire-o caso, né, você tenha feito a relação sexual ou não. O seu período menstrual deve começar durante essa pausa de 1 semana sem o anel. Bem parecido com o adesivo, né? Cada 3 semanas precisa retirar para justamente a mulher passar aquela semana de menstruação. Então, o anel vaginal também ele pode ajudar muito para uma possível não gestação também, só que também ele não tem 100% de eficácia. Se eu não me engano, a porcentagem de eficácia desse método contraceptivo é apenas de 89%, certo? As contraindicações e os efeitos colaterais pode causar corrimentos, desconforto na vagina e irritação. Em algumas pessoas pode causar alteração do peso, dores de cabeça e alterações de humor também. Então é um método também não 100% de eficácia, é um método totalmente invasivo, chega a ser chato e irritante, inclusive, para quem faz uso dele, certo? Então ele libera hormônios ali no aparelho reprodutor feminino, onde possa evitar uma possível gestação. Próximo slide, os métodos de barreira. Esses daqui são os mais simples, gente. Eu acho que é os mais populares também em relação às pílulas, os adesivos, os injetáveis, enfim. Os métodos de barreiras. Os métodos de contracepção de barreiras são um meio onde se cria literalmente uma barreira física para impedir a progressão dos espermatozoides ao óvulo. Tem como, por exemplo, os espermicidas, preservativo feminino, preservativo masculino, o DIU hormonal e o DIU de cobre, certo? Então, esses métodos de barreira, eles certamente já falam, né? Eles criam uma barreira, digamos assim, onde tentam barrar de vez o espermatozoide para ir diretamente ao encontro com o óvulo, tá bom? A gente vai falar deles agora, gente. Os espermicidas é preciso colocar na vagina de 5 a 90 minutos antes da relação sexual. Normalmente é necessário deixar no lugar pelo menos de 6 a 8 horas após o ato sexual, a relação sexual, podendo ou tendo contraindicação ou também os efeitos colaterais. Pode causar um pouco de irritação, reações alérgicas, infecções no trato urinário também. Se a mulher estiver usando medicamento para infecção vaginal por fungos, né, o espermicida pode não funcionar tão bem, certo? Ou seja, a partir do momento que você está fazendo a utilização de alguma medicação para infecção por meio de fungos, né, na vagina, obviamente, para quem vai fazer o uso de espermicida pode não funcionar tão bem, tá bom? Deve ser aplicado antes de todas as relações sexuais também. Deixa eu ver aqui o próximo. Os mais comuns, os mais conhecidos também são os preservativos masculino e feminino, onde o masculino, como vocês observam aqui, tem a colocação mais rápida, totalmente mais discreto, 96% utilizado na prática da relação sexual, ou seja, a cada 100 casais que faz relação sexual, que tem relação sexual, 96 casais fazem o uso do preservativo masculino. Não é afetado por outras medicações e variam de tamanhos. Já o preservativo feminino, maior área de proteção, certo? Esse daqui é o antigo, gente. A gente vai mostrar para vocês
o atual preservativo feminino. Tem duração de até 8 horas antes da relação sexual. Não precisa tirar em seguida, material mais finos, não é látex, enfim. Então, as indicações, ou para que servem esses preservativos, tanto masculino quanto feminino, eles retêm os espermatozoides, né? Ou seja, eles seguram os espermatozoides, evita a fecundação, protege contra DSTs, né? Contra doenças sexualmente transmissíveis, só que é um termo no qual a gente não pode utilizar mais a sigla DST, doenças sexualmente transmissíveis, e sim ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? E também ele é de fácil acesso. Temos também em comparação os dois DIU, o hormonal e o de cobre, onde o hormonal, depois de ser colocado pelo profissional da área da saúde, com prática e inserção, fica bem protegida contra gravidez por até 5 anos, podendo ser retirado quando desejar. Já o de cobre, depois de inserir também pelo profissional da saúde, né, no útero da mulher, pode permanecer por até 5 ou 10 anos, dependendo do tipo do DIU hormonal. As contraindicações do DIU hormonal, é o que? Sangramentos, eles podem ocasionar sangramento irregular e leve por durante 6 meses, né? É muito comum nos primeiros 6 meses de uso. É raro, mas pode haver um risco de infecção na inserção ao perfuração e expulsação do sistema. E no DIU de cobre, algumas mulheres apresentam cefaleia, coceira, né? Dores de cabeça e sensibilidade após a colocação do DIU de cobre. Pode tornar o fluxo menstrual mais intenso. Então, para quem faz uso desses DIU, tanto hormonal quanto de cobre, também não é eficaz. Ultimamente, gente, eu acho que um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, saiu uma foto onde a mãe, né, engravidou fazendo uso desse método contraceptivo, só que era o DIU hormonal, onde quando o bebê nasceu, ela engravidou, obviamente, mas quando o bebê nasceu, ele nasceu com um DIU enrolado no seu cabelinho, né? É algo bem interessante também em relação às DIU hormonal e o DIU de cobre. Aqui a gente tem como, por exemplo, na primeira telinha aqui, ó, o DIU hormonal, certo? Onde é feita a inserção dele. E aqui do lado direito de vocês, e o meu também, aqui está ele já inserido dentro da região uterina do aparelho reprodutor feminino. Aqui é o DIU de cobre, essa primeira aqui é a inserção, e a direita lá de vocês, junto à minha também, é como está localizado, como fica localizado o DIU de cobre. Os métodos comportamentais são os métodos tradicionais com baixa eficácia, mais ainda utilizados por 3% das mulheres, como o coito interrompido e a tabelinha. Essa parte do coito interrompido, gente, é um método eficiente. Melhor, não é um método eficiente. O coito interrompido é o momento onde, no ato sexual, o homem fala, eu não vou ejacular dentro, né? No caso, eu não vou ejacular dentro do aparelho reprodutor, dentro da vagina, dentro do aparelho reprodutor feminino. Por quê? Porque esse coito interrompido, mesmo que você não ejacule dentro, pode haver situações onde a lubrificação do canal uterino do homem possa vir o sêmen. Aquele sêmen é o suficiente para uma possível gestação. A tabelinha também, ela tem como eficiência de 75% a 99% para quem sabe fazer o uso dela, certo? É algo que ainda acontece de quem faz o uso dessas tabelinhas. E o último é os métodos cirúrgicos, né? É o meio mais seguro, entre aspas, para deixar claro isso para vocês, de não engravidar. Sendo feito a vasectomia, que é feito o corte do canal diferente do sistema reprodutor masculino, e a laqueação das trompas, feito o corte das trompas do sistema reprodutor feminino. Procedimento esses que em alguns casos não podem mais ser revertidos. Por quê, professor? Bem simples. Vamos lá entender aqui, ó. Nessas duas imagens aqui, por exemplo, num aparelho reprodutor masculino, nesse desenhozinho colorido, onde vocês observam duas setinhas, é cortado o canal deferente do homem, né? Ou seja, onde o canal que encaminha o espermatozoide saindo do testículo, a próstata, e da próstata para a uretra, até a saída do espermatozoide do corpo peniano. Só que em contrapartida, nessa outra imagem aqui em preto e branco, onde estão circuladas aí, vocês veem um canal diferente totalmente cortado e um canal diferente apenas dado um nó, né?
Então, quando a gente colocou entre aspas aqui, ó, como vocês observam no texto, é o meio mais seguro, entre aspas, porque em algumas situações, quando você tenta fazer a vasectomia, quando não ocorre o corte, sim apenas o nó, você pode reverter o nozinho e futuramente, caso queira, né, reverter o nozinho, você pode sim ter uma possível fecundação, melhor, uma possível ejaculação com espermatozoide e aí sim conseguir ter uma possível fecundação. Da mesma forma, a mulher, né, as trompas uterinas. A partir do momento que é feito o corte, é inevitável que você, melhor, é inevitável, é difícil você engravidar, a não ser que as trompas uterinas ela é dado nó, como vocês observam na imagem do lado direito também, a não colorida, preto e branco. As trompas direita e esquerda, a direita está cortada, como vocês observam no círculo, e a esquerda do círculo está dado nó. Então essa que está dado nó, ela possivelmente, mesmo se ela querer reverter, dependendo do seguro, digamos assim, que o médico deu a essa paciente, ela pode se engravidar mesmo tendo dado esse nozinho aí no útero, digamos assim, na tromba uterina dela, certo, gente? Então, há situações sim onde a mulher, mesmo fazendo o homem fazendo a laqueadura e a mulher fazendo o corte das trompas, né, digamos assim, ela pode se engravidar da mesma forma, o homem também pode ter uma ejaculação normal e comum, tá bem? Então, cuidem-se, a prevenção a você e seu parceiro é decisiva, né? Essa partezinha aqui é só um lembrete para deixar claro para vocês como é que funciona. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre farmácia hospitalar, o objetivo da farmácia hospitalar, como será o tamanho de ambas as farmácias e a quantidade de medicamentos, sistema de dispensação, dose coletiva, individualizada e unitária, o carrinho de urgência e emergência, os principais medicamentos presentes nesses carrinhos. Gente, em relação a essa parte dos métodos contraceptivos de barreira, os métodos contraceptivos hormonais, enfim, todos esses métodos contraceptivos é algo que é muito comum de a gente encontrarmos, principalmente os hormonais, os de barreiras, tá? É muito comum de ser encontrado em farmácia, algumas clínicas hospitalares como o DIU, que precisa do implante, né, diferente dos implantes que é colocado no braço aqui também, precisa de uma microcirurgia, isso é feito em clínicas também, enfim, é algo que vocês podem, quem quiser, né, tá dando uma pesquisada, dar uma olhada direitinho como pode estar fazendo a adesão desses métodos contraceptivos, tá bom? Beijão, cuidem-se e até qualquer hora. Qualquer dúvida o professor tem no WhatsApp, bom final de semana e até qualquer hora, gente. Tchau, tchau.